Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo, essa live, como queiram. Bom, sempre eu dou um tempinho, né, que as pessoas vão chegando, né, vão sendo informadas pelas redes sociais, né, pelo Facebook, pelo Instagram, né, que está começando a live. Live essa que eu comemoro o 5º ano seguido, ininterrupto. Sempre falo, e é importante que as pessoas saibam, que eu comecei essa live e com certeza, pelo menos da nossa geração, o pior momento da humanidade, que foi a Covid, né? E bem no auge, né? Tayane, seja bem-vinda. Bem no início da pandemia, onde as pessoas, as vacinas eram incipientes, não tinham no Brasil ainda, enfim, aquela confusão toda, e as pessoas morrendo, desencarnando. E eu tomei a atitude de fazer algo, né, uma questão minha, de ajudar as pessoas de alguma forma, porque também acredito, quando você acredita, mais do que acredito, eu tenho essa consciência que quando você está propenso a ajudar o próximo, você automaticamente está se ajudando, né? Eu comecei a fazer, na verdade era para começar a fazer às vezes somente, e outro dia estava até revendo a primeira live, muito interessante, né? E eu ali sem saber como, né? Imagina, eu nunca tinha falado nada diante de celulares, né? Eu sei que atrás de celulares tem pessoas, tem seres humanos. Eda, seja bem-vinda. Mas é muito esquisito para mim, é uma coisa totalmente nova. Eu sempre fui muito presencial. E acabou que eu obtive de tantas pessoas coisas tão sérias que passaram para mim, né, para que eu não parasse, para eu continuasse, que eu resolvi transformar essa live. Quando é que eu resolvi? Ela foi se encorpando como uma missão na minha vida, né? Uma verdadeira missão na minha vida. E isso realmente, por isso que eu não deixo de fazer. Eu não deixo de fazer, só em casos extremos. Aliás, semana que vem vai ser um desses casos extremos. Né? Eda está aí, que é de Salvador, ela sabe disso. Eu semana que vem, eu vou para Salvador, levar a música cigana para Bahia, para Salvador, Maria Jane. Então semana que vem vai ficar complicado de eu fazer a live. Então semana que vem não vai ter a live, por uma causa justa, que eu vou ficar 9 dias em Salvador, levando a música. Vou fazer a festa de Santa Sara lá em Salvador. Eu fui convidado, estou indo para isso, né? Então é por uma causa muito justa. Mas na outra semana, não na segunda-feira, que eu vou estar voltando de viagem, mas eu vou fazer, com certeza. Eu lá de Salvador, eu já anuncio para outra semana o dia que eu vou fazer. Tá? Não vai ser na segunda, porque eu vou estar voltando na outra terça. Né? Eu viajo na semana que vem, segunda-feira, dia 19, para Salvador, e volto na terça-feira à tarde. Provavelmente eu faça na quarta ou na quinta-feira a live, tá? Que seria dia 28 ou 29 de maio. Tá? Mas eu não vou deixar de fazer não. Tá bom? Só a semana que vem realmente vai ficar complicado para mim, que na segunda-feira eu vou estar dentro do avião, viajando. E aí, durante a semana, eu tenho alguns compromissos lá, a minha parte musical, enfim. Lá que eu estou fazendo um trabalho musical lá na Bahia. Então vai ficar realmente meio complicado. Mas volto na outra semana. Tá? Mas são casos assim raríssimos na minha vida. Porque realmente é algo que eu prezo muito. É esse momento de estar com as pessoas,
sabe? De poder levar uma palavra, de poder levar também a vivência, né? Com as vibrações de luz, ou passe à distância, ou como queiram, né? Porque, na verdade, quando você fala em passe, vibrações, reiki, tudo a mesma coisa, né? Por quê? Por que eu digo que é a mesma coisa? Porque tem como base principal a energia das mãos, né? E o que sentimos. Então, na verdade, é o que eu faço aqui, e eu sempre deixo bem claro, o que acontece aqui é sempre coletivo. Eu sou um simples intermediário, um mediador. Aliás, a palavra médium, que muita gente se vangloria, sou médium, o que eu faço, o que aconteça, dá pelo nome, é mediador, médium, mediar. E a minha função é essa, como médium, de fato, que sou, aliás, há mais de 30 anos. Mas não é o caso aqui, estou falando médium de mediar, coletivamente, uma grande energia para que aconteçam muitas coisas, e muitas coisas já aconteceram, não tenho dúvida disso. Né? Já foram relatadas N situações, pessoas mandam para mim. E por isso eu deixo muito bem claro isso. Não sou eu, somos todos nós. Porque coletivamente, todos nós somos muito mais fortes. Quando emanamos o amor, o bem ao próximo, a fé, boas energias, aí se faz a chamada corrente. Quando se fala corrente, é isso. E aqui, na verdade, é uma grande corrente de luz que todos nós fazemos. Por isso muitas coisas acontecem. Nossa, eu já tive N relatos, inclusive com animais. Minha vizinha, seja bem-vinda, Eliana. Um abração do Vanderlei, Jaci. Inclusive com animais, aliás, hoje. Aliás, já entrando no assunto, bom, quem me acompanha deve ter percebido que eu tenho usado, entre aspas, usado, modo de dizer, né? A palavra usado. Mas tenho, uma palavra usada, não tem problema, não é usado de usar, usado de estar fazendo. Imagens dos meus animais, dos meus filhos de 4 patas. Eu chamo de meus filhos de 4 patas. Na minha casa eu tenho 6. 5 gatos, 3 gatos e 2 gatas. E o meu cachorro Danzinho. Então, na verdade, a princípio, e tem uma aqui que é apareceu aqui no meu condomínio, já tem mais de um ano. E eu cuido dela, e cuido como se fosse minha. Aí as pessoas, mas por que você não leva para sua casa? Porque é complicado a adaptação de muitos gatos com outros que já é adulto. Né? Mas não está descartado isso não, viu? Não está descartado, mas ela come a ração do meu gato, que eu compro, a ração da melhor qualidade, água filtrada, tudo, e ela dorme, tem lugar que ela dorme lá, acolhida, lá direitinho. Só que ela mora aqui no meu condomínio, ela apareceu, ela foi abandonada por um louco de um condomínio aqui atrás. Um louco, só pode ser um louco fazer isso com uma gata, pozinha, e ela foi parar aqui. Coffee Liliandro, seja bem-vinda, Liliandro, seja bem-vinda ou bem-vindo. Então, o ser animal, para mim, o ser, por isso que eu botei, né, vivenciando, né, os seres iluminados, porque eu chamo esses animaizinhos de seres iluminados, e são. Bom, aí voltando, então eu tenho usado, eu comecei a colocar em músicas minhas a imagem dos meus filhos de 4 patas. Aí veio uma coisa que me levou a uma reflexão, né? Lógico, está aí, a inteligência artificial está aí.
para todos nós usarmos. Aí muita gente fala, inteligência artificial, porque isso, porque aquilo, porque... Olha, nós seres humanos, é que transformamos essas invenções em coisas ruins. Nós, seres humanos. Uma vez eu fiz uma prova lá atrás, há muitos anos atrás, um curso de Direito. Eu passei. Depois não quis fazer mais, fiz 2 anos e meio de Direito e tranquei, não quis. Mas eu fiz. E na época, Rosiclé, seja bem-vinda. E na época, tinham vários temas, a redação. E na época a redação ela aprovava ou reprovava, né? No início nem tanto, mas eu cheguei a fazer, enfim. E um dos temas, que é o mais difícil, é sobre o átomo. E eu escolhi exatamente sobre o átomo. E eu fiz, na verdade, um histórico, desde da descoberta do átomo até o que ele se tornou. O átomo, quando foi... enfim, quando veio a descoberta do átomo, ele era para ser usado em coisas, sabe, como é usado hoje em dia em exames, de detalhes. O que o homem fez? Transformou em bomba atômica. Se for lá atrás, descobriu o aço, né, o aço, para cortar as coisas, né, porque não existia lá atrás, né? O que o homem fez? Transformou numa arma. Não é? As redes sociais, maravilhoso. O que nós, quando eu digo homem, é o homem no sentido figurado. Aliás, nessa época era o homem mesmo. Agora não, agora são homens e as mulheres. As redes sociais, maravilhoso, esse contato. Você viu, eu estou aqui, levando uma coisa que eu sei que é importante para muita gente. Para outros pode não ser, mas e eu estou fazendo o meu papel aqui. O que o ser humano fez? Transforma em coisa de briga, de debate. Às vezes eu vejo as pessoas se batendo, literalmente. E por gente que não merece. Por exemplo, a política, né? Pelo amor de Deus, gente se degladiando. Eu não faço, eu nem entro, eu vejo só. Às vezes ponho uma curtidinha, mas nem falo nada para não entrar nesses debates. É dantesco isso. É dantesco. Aí vem a inteligência artificial. Que bacana. O que o ser humano transformou? Em fake news. Então nós, seres humanos, é que transformamos as descobertas que são fantásticas todas em algo nocivo. Então a inteligência artificial é fantástica. Por que eu estou falando isso? Eu comecei a usar a imagem dos meus filhos de 4 patas, né, que ficam aqui. Meu filho me chama de Dr. Dolittle Cigano. Porque eu sou assim com todos os animaizinhos. Né? Todos eles. Outro dia meu filho estava saindo, ele é professor de educação física, e era cedo, era de manhã, eu acho ainda, bom, não me lembro, não tem muito tempo. Aí ele chegou, papai, eu falei, o que foi, Vitor? Eu moro em casa, né? Tem um passarinho aqui, aí tinha um passarinho entrou para debaixo do meu carro. Passarinho filhotinho, que aqui bem na entrada da minha casa, tem muitas andorinhas. Pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia como eu sou, eu não deixo lavar o telhado, lavar que chama assim, né? Jogar jato d'água para ficar tudo bonitinho, por causa do ninho dos passarinhos. Eu não deixo. Deixa lá. Tá meio empretecidinho, mas deixa, não tem problema. Porque tem ninho de passarinho debaixo do meu telhado, na entrada. E é lindo que eu fico às vezes à tarde aqui, eu fico sentado, né, à tarde na parte da frente da minha casa, e as andorinhas entrando debaixo do meu telhado da frente, né, telhado da garagem, né. O de cima deve ter também. Tinha gambá. Aí eu fui ver o passarinho está debaixo do meu carro. Eu consegui pegar o passarinho
E botei ele dentro do ninho, que era uma andorinha. Botei ele dentro do ninho das andorinhas. Ele ficou lá, bonitinho. Aí daqui a pouco veio uma andorinha, com certeza adulta, deu uma rasante, tchum, entrou. Mas aí eu comecei a colocar os meus filhos de 4 patas, inclusive a de hoje, eu botei porque eu sou bem muitas ideias na minha mente, eu sempre fui muito inventivo. Eu coloquei um que eu amei, tem uma história linda, o Juanzinho. Engraçado, quando eu fiz ele anunciando a live de hoje, né, ele falando, eu sou o Juanzinho, agora eu sou uma estrelinha, né, porque ele já partiu. Eu fiz, e depois quando eu fui ver, eu comecei a chorar. Porque era como se fosse ele falando para mim, e eu sei que aquilo, na verdade, lógico, eu ponho, quando eu ponho, são textos meus, lógico, é claro, evidente, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu converso com os meus animais. Eu sei que tem pessoas que podem me chamar de maluco, esse cara é louco, não vou nem ver, mas esse cara é louco, como é que ele conversa? Sim, eu converso, eu sinto isso, sabe? Porque uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi, e não ouvi só de uma pessoa, quando a pessoa diz que animal não tem alma, o outro diz que não tem coração, que não tem isso, quer dizer, coração tem, mas que não tem sentimento, tem! E eu tenho certeza que eu estou falando, prova concreta disso, absolutamente concreta. O animal tem alma, o animal tem espírito, o animal tem sentimento. E digo mais, se você entrar dentro do animal, assim, dessa seara, ele fala com você, ele te ajuda. Ele te ajuda até te curar. Creio nisso. Eu me lembro nisso da pandemia, eu nunca fui de caminhar, de correr, não. Eu sempre gostei de malhar. Sempre malhei muito, gostei de malhar e tal, jogar futebol. Eu gosto de esporte, sempre fui, mas nunca fui de caminhar. Quer dizer, corri um pouquinho na esteira, fazia um aquecimento na esteira, na academia, aí depois ia fazer minha musculação, né? Mas quando começou a pandemia, aquela loucura toda, eu falei, bom, acabou, as academias fecharam, falei, vou começar a caminhar, comprei um saquinho de boxe, para fazer um boxe em casa, comprei uns pesos, né? E comecei a caminhar no meu condomínio, tá aí a minha amiga aí, minha vizinha que tá aí, a Eliana, sabe disso. E acabou virando um grande costume. Hoje eu não vivo sem caminhar, eu caminho pelo menos 1 hora por dia aqui no meu condomínio mesmo. E eu me lembro, bem no início ali, né, todo mundo meio apavorado do que estava acontecendo, e eu também, claro, para onde que ia a humanidade, para onde que nós íamos, sabe, se ia pegar essa doença ou não ia pegar, por mais restrições que tinham, Karina, Lia. E eu caminhando, começou a aparecer a borboleta. E essa borboleta, ela aparecia, e voava na minha frente, assim, sabe? Eu caminhando, ela voando, como se estivesse me guiando. Uma vez até tem câmera no meu condomínio, alguém deve ter visto, creio eu. Mas Márcia, minha companheira, por acaso ela estava passando de cara, ela viu. A borboleta ficou assim, em pezinha, perto do lugar onde eu estava. Aí eu comecei a ajoelhar e comecei a conversar com a borboleta. Imagina no condomínio se vê isso na câmera, esse cara é um louco. Conversando com a borboleta. Não! Porque eu sei que ela estava ali para me dar um aviso, olha aqui. Nós estamos te protegendo. É o Espírito Santo. Espírito Santo. Depois apareceu aqui na minha casa, isso eu tenho filmado. Bem nessa época, na pandemia, apareceu na minha casa, aqui atrás eu tenho algumas plantas, e tenho cidreira. E é bem grande a cidreira aqui da minha casa, tem hora para nós, enfim, mas tem a cidreira. E eu acordo muito cedo, né? Eu acordo, sei lá, 5 horas, 5h30 da manhã, a hora que eu acordo é por aí. Eu acordei, aí eu vou dar comida para os meus filhos de 4 patas, é tudo em cima de mim. Aí eu estou vendo a borboleta, né? E era exatamente, se não era mesmo, era o clone dessa borboleta, né? Uma borboleta meia
meia branca, assim, com bege. E ela estava na minha cidreira, e eu fui perto dela e comecei a conversar com a cidreira. E tem isso no meu Facebook, é só olhar, tá no meu Instagram também. Eu literalmente peguei a borboleta e comecei a fazer carinho, e ela não saiu, ela não voou. Tá filmado isso aí. Tanto que depois eu voltei, eu fui, peguei meu celular e consegui fazer uma selfie fazendo carinho na borboleta. Isso não é loucura, gente. Solange, isso não é loucura. Os animais têm isso, sabe? Mas mais uma vez, nós seres humanos é que somos desumanos com os animais. Então eu resolvi fazer a minha marca musical com os meus animaizinhos, usando a inteligência artificial, e eu tenho uns... E é fantástico, porque assim, eu simulo, eu entro dentro deles, é uma coisa interessantíssima, que eu entro dentro deles, sabe? Eu entro dentro da personalidade deles. E voltando à história do Juanzinho, né, que eu botei para anunciar essa minha live, que se transformou numa estrelinha, a história do Juanzinho foi linda, é linda. Juanzinho, minha filha é bióloga, é doutora da Fiocruz, cientista da Fiocruz. E eu, na época, eu estava no Lar de Frei Luís, né, como médium do Lar de Frei Luís, nas macas, enfim. Eu fiquei, acho que, 12 anos. E eu voltando, e era toda quarta que eu voltava à noite e domingo, só que nessa vez era quarta-feira. Era quarta-feira. E quando eu voltei, estava uma chuva danada. Quando eu cheguei em casa, tinha uma caixinha de sapato. Resumindo a história, era um gatinho pequenininho que tinha sido atropelado, com certeza. Minha filha pegou para cuidar do gatinho. Eu fiquei apavorado, eu não consegui dormir. Resumindo, levei no veterinário, pequenininho, assim, bem pequenininho, devia ter 1 mês e meio, sei lá, por aí, 2 meses no máximo. E eu levei no veterinário. O veterinário chegou para mim, olha, aí eu fiz lá como é que é a chapa, né? Como é que chama? Enfim, lá da coluna dele, gastei uma grana, acho que R$250, para tirar a radiografia da coluna. Esse veterinário até conceituado, chegou para mim, olha, não vai ter jeito, ele está com a coluna, né, danificada, papapá, deixa aqui, né? O deixa aqui, eu entendi como assim, deixa que eu vou acabar, né, com a vida dele. Eu falei, não, eu vou levá-lo. Levei. Minha filha tinha sido formada na Estácio, e tinha lá uma veterinária aqui, onde perto eu moro. E eu levei, e a chefe da veterinária é uma veterinária amiga dela, conhecida, amiga não, conhecida dela. E eu levei esse gatinho lá, tudo no mesmo dia. Essa veterinária foi mais assim, humana, mas falou assim, eu acho melhor vocês deixarem ele aqui, que a gente vai tentar tratar, mas é complicado. Eu olhei para minha filha olhou para mim e falei, Natasha, vamos levar o Juanzinho para casa, vamos cuidar dele. Olha, esse gatinho, ele estava todo enfaixado, para vocês terem uma ideia. Ele não conseguia levantar o corpinho dele. Todo dia eu chegava em casa, na época eu trabalhava em área comercial, no ramo da construção civil, e eu chegava em casa, eu dava passe nele, botava a música do Pai Nosso e Ave Maria, botava uma luzinha azul nele, e começava a dar passe, cantando o Pai Nosso, dar passe, que nem eu fazia, que nem eu fazia, né, nas casas kardecistas, espíritas, eu dava um passe nele. E Márcia e Natasha, minha filha, minha companheira, davam comida para ele na seringa. Pois esse gato viveu 10 anos. Normal, quer dizer, normal, brincando. A única coisa é que como ele tinha uma deficiência, ficou com uma deficiência na coluna, ele andava.
mas ele não tinha muita força nas patas de trás. Então ele, quando ele pulava, subia uma poltrona, por exemplo, ele fazia força com as patas da frente. Era uma gracinha o Juanzinho. Que é esse que eu botei? Eu sou o Juanzinho. Esse gatinho existiu. Ele desencarnou, deve ter uns 5 anos por aí, 6 anos por aí. Ele viveu 10 anos. 10 anos. E ele iria estar morto se fosse na mão do homem. Não serve, joga fora. E sabe por que ele ficou bom? Por amor. Ele foi embora no nosso colo. Ele foi embora por amor. Ele viveu por amor. Sim, os animais têm alma. Sim, os animais têm espírito. Sim, os animais têm coração e sentimento. E eles têm um poder que vocês não têm ideia. O gato é fantástico. O gato, quando você está com algum problema, ele vai e deita perto de você. Tem um gato que deita no meu pé o tempo todo. E eu sei que ele está ali me protegendo. E é justamente chamado, que é o gato mor da casa, né? Sempre, o clã dos gatos, sempre tem um que fica, né? É tipo a chefia dos gatinhos, dos gatos. O gato tem isso, né? E eu tenho o Dudu. Aliás, eu até botei uma dança, ele falando, né? Tem uma do Dudu que é uma gracinha, né? Ele falando que eu botei ele falando de mim, né? Como cantor, não sei o que, é uma gracinha. E eu olho ele, porque na verdade é esse sentimento que ele tem por mim. E ele dorme no meu pé. Natália. Ele dorme no meu pé, e eu sei que ele está no meu pé, que ele está me protegendo. Ângela. Então, quando eu descobri a inteligência artificial para fazer isso, eu amei. Eu falei, caramba, eu vou dar vida humana para os meus gatos, para interagir comigo com as coisas que eu faço. Quem já interage comigo aqui na minha casa o tempo todo. Eu vivencio os meus animaizinhos, meus filhos de 4 patas. Porque eu os amo muito, porque eles me ajudam muito. Em muitas situações. Aí eu volto a dizer a reflexão que eu tive nesse final de semana, né? Como o ser humano transforma coisas, descobertas que são super legais, como a inteligência artificial, em coisas ruins, né? Em fake news, em golpes. O ser humano é podre, nós somos podres. Nós, no sentido figurado, lógico. Por favor, não estou chamando vocês de podre, nem eu. Mas nós somos seres humanos. O ser humano é podre. Boa parte é muito podre. Bom, metrô que transformaram o átomo em bomba atômica. E o átomo não era para isso, a descoberta do átomo. Tem vários exames hoje em dia que usam a tecnologia do átomo, através do átomo. Nós, seres humanos. Então foi uma reflexão que eu tive esse final de semana, né? Porque eu mesmo já me vi falando, pô, inteligência artificial, porque rede social. Não, eu estou errado, eu estava errado. Rede social é maravilhoso. Nós é que transformamos em coisas ruins. A inteligência artificial é maravilhosa, ela está ajudando várias pessoas. A inteligência artificial. E quando falo, por exemplo, quando falo na música, está prejudicando o músico. Não, não está prejudicando o músico, está ajudando pessoas que de repente não tinham dinheiro para pagar uma banda ou para pagar músicos independentes como eu, que usam, mas que tem talento, mas não tem como mostrar o talento. Usa, por exemplo, o que eu estou fazendo. Pegar um animalzinho desse lindo que convive comigo, até o que já partiu, e fazer aqui, e manter viva a imagem dele perto da gente, e para as pessoas conheçam. Mesmo sabendo que é inteligência artificial, porque ali, na verdade, é inteligência artificial, mas, na verdade, se eles pudessem, estariam fazendo isso. Então, uma inteligência artificial, entre aspas. Imagina, hoje eu botei a tigrinha ciganinha, a gracinha, não sei se vocês já viram. Falando da minha ida para Salvador, para fazer a festa de Santa Saga, a minha música que eu fiz, Saga Kali Vem Oi.
Quando eu olho ela, é uma gracinha ali, eu falei, é a tigrinha, é bem o jeitinho dela, sabe? É a tigrinha ali falando. Se ela pudesse, ela faria essa propaganda falando, com certeza. Só que ela não é humana. A voz dela é diferente da minha. Ela tem voz, só que é diferente da minha. Então é isso. Esses seres iluminados. Se você não tem um animal, quando tiver, olhe para ele dessa forma, olhe para ele diferente. Eu te garanto que muita coisa você vai ganhar com isso. Olha para o seu animalzinho de uma forma humanizada. Você vai ver quanta coisa você vai ganhar disso. Não tenha dúvida que eu estou falando. Eu tenho N histórias que eu pudesse para contar aqui. Teria que ser umas 3 lives para contar. N histórias de amor do animal por mim. N histórias. Mas é porque ele percebe quem sou eu. E sabe, pô, esse cara é meu amigo. Eu posso dar também para ele, retribuir para ele essa amizade, esse amor que ele tem por mim. Ele é o meu pai, é como se fosse um pai para mim. Então eu vou retribuir a ele e o animal retribui. E existem várias histórias do mundo inteiro, pessoas que foram salvas. Nossa, mas é isso. Então olhe, se você tem um animal em casa, comece a olhar de uma forma diferente. Vocês vão ter muitas surpresas. Se você não tem ainda, tenha um. Eu aconselho que tenha. Se você sente sozinho, em solidão, tenha. Eu te garanto que ele vai completar muito a sua vida. Sabe? Tem a sujeirinha, tem o xixi. Meu cachorro mesmo, eu chamei de Zé Mijão. Que filha da mãe do cachorro, ele mija nas minhas caixas de som, pertinho das minhas caixas de som. Ontem mijou no meu chinelo. Dia das Mães, meus filhos, eu à noite para tomar um banho, né? Meus filhos foram embora, eu falei, agora vou tomar um banho. Quando eu vi o filho, e eu pensei que fosse água, eu falei, ué, que água é essa? E quando eu peguei, eu fui cheirar, né? Lógico, eu falei, filha da mãe. E ele é tão safado, o Danzinho, que ele percebeu, quando eu falo filha da mãe, já sabe que sou eu e já se esconde. Eu não bato nele nem nada, só brigo. Ele já se esconde. O Zé Mijão, quando eu falo Zé Mijão, é cantar ele já se... Mas é meu amigo. É isso. Viva esses seres iluminados. Viva esses seres que nos confortam, que têm alma, que têm espírito, coração, sentimento, igual a gente. Só não falam com a boca, mas falam com atitudes. Se você, ser humano, deixá-los, que ele tenha essa atitude com você. Simples assim. É isso. Então, curtam daqui por diante tudo que eu fizer ligado à música, somente a música, ou quase tudo, vai ter os meus filhos de 4 patas. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu também sou muito inventivo. Estou curtindo muito isso. É isso. Fecha os olhos, vamos vivenciar essa energia, vamos. Vamos fazer Júnior, seja bem-vindo. Semana que vem estou aí em Salvador, hein? Aliás, é muito engraçado. Eu deixei que ter que abrir um parênteses, né? Eu estou na rede social do Sidney Magal, né? Claro, eu canto as músicas do Sidney Magal. E as músicas do Sidney Magal encaixam muito bem na minha voz, que a minha voz é grave, né? Tipo do Sidney Magal. Então, todas as músicas do Sidney Magal, Elvis Presley, né? Que foi um cigano. Tem várias que eu canto em batida cigana, né? Tanto do Elvis. E o Sidney Magal é como ele canta mesmo, né? A reprodução do que ele conta é igual. Eu não vou diferenciar nada dele. Mas do Elvis Presley, sim. Então eu entrei, né? Foi outra semana, sei lá, eu entrei. Aí estava falando algumas coisas, provavelmente não deve nem ser ele, deve ser
os assessores dele. Mas não importa, eu resolvi colocar, né, que realmente o CG Magal tem uma coisa que para nós, músicos e artistas, é fundamental para o público. Só que isso não se aprende, a pessoa já tem. É carisma. A palavra carisma não se aprende. Você já tem. Então quando a pessoa te vê, você está ali, não adianta, por exemplo, o cara que, isso já aconteceu, querer tentar me imitar, que não vai imitar, mas não vai conseguir imitar. Não estou dizendo que eu sou o melhor cantor cigano do mundo, do Brasil, nada disso, nem do Rio de Janeiro, não estou falando isso. Eu estou dizendo que é o carisma. Não adianta, o cara não vai conseguir. Ele pode ficar no espelho tentando fazer igual que eu faço, que ele não vai conseguir. E a mesma coisa, lógico, em muito maior proporção, o Sidney Magal. O Sidney Magal, olha, ele é um cara que canta bem, tem uma voz bonita, não sei o que, tem presença. Ele tem o carisma dele. Eu coloquei isso, que eu quero falar. Aí eu botei, olha, eu vou estar fazendo uma festa em Salvador, olha eu. Eu sou um cigano da etnia Calon. Quem quiser vir aí, os assessores e tal, na festa, vai me dar honra. E botei em privado. E lógico, coloquei também, né? Eu canto umas músicas suas, aí de repente apareceu assim uma curtida. Nem sei se ele está por aí, mas depois vai ver o que eu estou falando aqui. Aí, Sidney Magal, eu falei, não, Sidney Magal me curtindo, não pode ser. Realmente não era, mas estava lá Sidney Magal com as fotos dele. Fã-clube, era o fã-clube de Sidney Magal daí de Salvador. Diego, um abraço, meu irmão. Aí eu fui falar com ele. Ele falou, nossa, eu tô doido para ir na festa de cigano. E ele vai. Ele é o cara que comanda o fã-clube do Sidney Magal aí na Bahia. E ele começou a me curtir. E eu tô crente que é o Sidney Magal. Claro, imagina que pretensão a minha. O Sidney Magal me curtindo. Mas é o fã-clube, meu Deus. Né? E hoje eu estava falando, um pouquinho antes da live, eu estava falando com ele, inclusive vai na festa, dia 24 de maio aí, né? Junto com o Júlio, onde o Júlio mora, né? No Espaço Ser Luz, a festa de Santa Sara. Mas é isso, é só um adendozinho. Fechar os olhos, por favor. Vamos vibrar esses seres iluminados. Bom, primeiro vamos fazer o autopasse, tá? Da forma que eu já falei algumas vezes, 7 vezes. Aqui assim, com as duas mãos, de cima da cabeça até o chão. E quando for jogar no chão, você joga assim, ó, fora, tá? Como se estivesse jogando algo fora. E na verdade está energias impregnadas. Tá? Então 7 vezes, 1, 2, eu vou falando para vocês, tá? Então essa seria a limpeza geral. E depois a harmonização dos 7 chakras, tá? Rodando aqui a mão, pode ser direita ou esquerda. Eu vou falar, eu vou guiar vocês. E aí para, 3 vezes devagarinho e para. Nos 7 chakras, no chakra coronário, no chakra frontal, que é em frente à testa, no chakra laríngeo, né, da garganta, no chakra cardíaco, que é do coração, no plexo solar, que é aqui em altura do estômago, no umbilical, que é no umbigo, e o básico, que fica perto aqui da linha da cintura. Bom, ninguém é obrigado a saber, tá? Ô, Ney, seja bem-vindo, Ney. Seja bem-vindo, Ney, que bacana. Ver se tem mais alguém. Sandra, seja bem-vinda. Para quem não sabe, ninguém é obrigado a saber tudo. O chakra, nós temos, na verdade, o nosso corpo físico e temos o perispírito, né, que é o nosso corpo astral, né, ou alma, que na verdade é o formato do corpo humano, só que a nossa, na verdade é a verdadeira vida, né? É quando nós desencarnamos, o corpo físico apodrece e a nossa alma, ela
desencarna, ela vai, segue até a próxima. Então o que o chakra faz? Os chakras são vértices, são pequenas rodas energéticas que ficam no perispírito ali, em toda a linha do corpo. E cada chakra desse comanda um grupo do organismo nosso interno. Então, um chakra desse desalinhado, ele pode trazer várias situações que não são legais. Então, para isso serve o passe, para isso serve o reiki, para isso serve a cura prânica, para isso serve lá o pastor ou o padre quando põe a mão em cima aí de você. É isso. Na verdade, está fazendo uma limpeza no seu chakra. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Feche os olhos, por favor. Põe a mão em cima da cabeça. Vai descendo bem devagar. Chegando embaixo, joga fora. Mais uma vez. 2. E vai abrindo um pouquinho. Joga fora. 3. Vai descendo. Joga fora. 4. Vai descendo. Joga fora. 5. Vai descendo. 6. Vai descendo. 7. Vai descendo. Normalmente eu faço isso. O Pai Nosso. Hoje eu não fiz. Na verdade eu esqueci, vou ser sincero. Mas não tem problema. Está aqui na minha alma, dentro de mim. Então vamos nos chakras. Vamos começar aqui no chakra coronariano. Bem em cima da cabeça. 3 vezes. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Para a mão. Chakra frontal, em frente à testa, 3 vezes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pode parar. Vamos no chakra laríngeo, na garganta, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. No chakra cardíaco, 3 vezes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Para. Que todo o amor esteja em todos os lares, nesse momento conectado à nossa live. E que esse amor seja transmitido a esses seres iluminados, que são os animaizinhos, ao plexo solar, em cima do estômago, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. No umbilical, em cima do umbigo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora no chakra básico, bem pertinho da linha da cintura, em nome do Pai,
as mãos em oração. Amém. Relaxe os seus braços. Relaxe sua mente. Mantenha seus olhos fechados. Vamos fazer uma pequena viagem agora. Uma viagem de luz, de amor e de paz. Estamos todos num grande jardim. Um grande e lindo jardim. Sinta a energia desse jardim. A energia da Mãe Terra. A energia da Mãe Natureza. Nós estamos caminhando, todos nós, felizes, por esse contato da natureza, esse contato com a Mãe Terra. A Mãe Terra que nos alimenta. Mas mesmo assim é destruída. Sinta seu corpo relaxar, sua mente e a sua alma. De repente, vem vindo em nossa direção uma luz muito forte. E essa luz vem se materializando. Um ar de bondade se faz agora presente. E nós sentimos essa vibração, uma vibração de luz, que vem dessa luz forte, que vem em nossa direção, caminhando, mas nós não vemos, é um vulto. Mas sentimos a energia de bondade, a energia do amor, a energia da paz. Aos pouquinhos vai se materializando. Uma túnica marrom escura. Uma corda amarrada na sua linha de cintura. É um franciscano. É Francisco de Assis. Com alguns passos no seu ombro. E vem Francisco de Assis em nossa direção. Ele ergue a mão. E nós o abraçamos. Um abraço que transmuta através da bondade de Francisco. E ele nos convida a entrar. E nós olhamos para ele e perguntamos, mas entrar aonde? E de repente se abre um grande portal.
bem na nossa frente. E ele entra nesse portal e nos chama. E nós entramos nesse portal. E nesse portal tem muitos animais. Inclusive todos aqueles que passaram em nossa vida. Eles estão ali pertinho. E também tantos outros. Você provavelmente vai sentir uma conexão com um deles. Se você já teve alguns animais, com certeza você vai sentir a conexão desse que já passou com você, mas na verdade nunca deixou de estar. Porque o animal, quando se encarna, ele se mantém ao nosso lado. Assim como nós, seres humanos. Mentalize agora. E sinta a energia desses animais. Eu vou ficar em silêncio. Para que você entre nessa conexão com esses seres. Seres iluminados. Agora. Deixe esses animaizinhos se conectarem com você. Ou qualquer outro animal que tenha se conectado com você. Se você sentiu essa conexão com qualquer outro animal, fique com ele. Fique com ele. Chama ele para ficar ao teu lado. São seres iluminados. Que têm o poder de muitas vezes nos proteger. Sem que possamos perceber. São seres iluminados. Esses seres iluminados, esses animaizinhos emanam luz. E essa luz envolve o nosso corpo agora, a nossa mente, a nossa alma. Essa luz se expande a nossa casa, em todos os cômodos, trazendo toda a proteção necessária. Assim seja. Vamos aproveitar essa energia desses seres tão lindos, de tanta luz, de Francisco de Assis. Mentalize alguém ou algumas pessoas que possam estar precisando desse momento. Seja lá o que for. Pode ser também um animalzinho que esteja doente, ou esteja precisando de alguma coisa. Vamos mentalizar agora essas pessoas e os animais também, que de repente possam estar precisando
Agora. Yeshua. 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 Agora mentalize a sua necessidade. Agora. Se você tiver com um copo d'água, pegue um copo d'água. Se não tiver, não tem problema. Põe a mão aqui no chakra cardíaco, perto do coração. E se tiver um copo d'água, se tiver um animalzinho em casa, deixa a aguinha para eles também, põe no potinho deles. Põe a mão em cima do copo d'água. Se não tiver, põe aqui no chakra cardíaco. Mentalize mais uma vez aquilo que você precisa. Ou então simplesmente agradeça. E quando bebemos esse copo d'água, ou nesse momento, o seu chakra cardíaco, com certeza as suas necessidades elas estão recebendo a devida vibração através desses seres iluminados, desses animais, muitas vezes maltratados por nós seres humanos. Pai nosso, que estás no céu, santificado esteja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai. Livra todos nós e todos os males que possam nos ameaçar. Assim seja. Em teu nome. Agora mesmo. Deixa para os meus. Não abra os olhos. Ô Ana, que bom, só agora eu vi a sua presença. Marcelo, Henrique, meu filho, Vitor, meu filhão, meu filho que eu amo tanto, aliás, amo os três, meus três filhos, Antônio Carlos, Suzane,
Meia eu já falei. Enfim, a todos, perdão se eu não falei o nome de alguém, se passou, tá? Mas não é por mal não. Sandra. É isso. Bom. Então a mensagem é essa. A mensagem é de amor. E que a gente possa olhar esses seres como seres iluminados mesmo. Que possamos acolhê-los da melhor forma possível, que eles merecem. E quanto à minha reflexão, que a gente possa transformar as redes sociais em momentos de paz, de alegria, de união. Não de desunião, de fake news, de briga, de ódio. Que a gente possa transformar a inteligência artificial, que é uma ótima descoberta. Mas como, por exemplo, eu estou fazendo, dando vida, entre aspas, né? Mas dando vida aos meus filhos de 4 patas e tornando eles meus parceiros das minhas músicas. E eu agora vou fazer isso com frequência. Viva a inteligência artificial. Porque a gente não usa a inteligência artificial para coisas ruins, para fake news, inventar coisas que não existem. Vamos usar tudo que a tecnologia está nos dando para o bem, para o amor. Inclusive a esses seres iluminados, que no meu caso são meus filhos de 4 patas, que eu amo muito. Assim como meus filhos de 2 patas. Mas eu falo isso porque todos os meus filhos, a minha família toda é assim como eu. A gente tem essa coisa de amor, né? Que eu ensinei a eles a ser assim. Então é isso. Bom, mais uma vez, semana que vem não vai ter a live por um motivo justo. Eu vou estar viajando para Salvador, justamente na segunda-feira que vem. Vou fazer uns trabalhos musicais lá bem bacana, com a minha música cigana, com a minha música do meu povo romá, do meu povo cigano. Inclusive no dia 24 de maio, que é o Dia Internacional da nossa padroeira Santa Sara Cali, e eu vou estar lá em Salvador fazendo um show no Espaço Ser Luz. Tem algumas pessoas de Salvador aqui, e outras que estão perto, tipo a Ana, que é de Feira de Santana, é perto ali, o Júnior que apareceu, a Ieda, enfim, tantos outros. Espero vocês, que são de Salvador, que estejam lá. Vou fazer uma festa muito bacana, não tenho dúvida. Eu vou com toda a minha energia, né, ainda mais um dia emblemático desse. Então semana que vem eu vou, infelizmente, ou felizmente pelo motivo que é, né, eu não vou fazer a live, mas na outra semana eu vou fazer. Só que não vai ser também na segunda, porque eu vou estar voltando de Salvador na terça-feira. Então provavelmente eu faça na quarta-feira, não a que vem, né? Na outra, porque semana que vem não vai dar para fazer, porque eu vou estar viajando, e aí vai ser uma semana que eu vou ter muitas coisas para fazer lá em Salvador, não só a festa 24, tem alguns contatos que eu estou fazendo, né? Enfim, para expandir a música cigana. E é isso. Então, o amor que existe no meu coração a esses seres iluminados de 4 patas reconhece o mesmo amor que todos vocês têm. É isso. Gratidão. Na próxima semana eu coloco para vocês quando vai ser a próxima live. Tá bom? E vocês, Salvador, não percam, ou perto de Salvador, não percam. E vai ser uma festa, te garanto, maravilhosa. É isso. Gratidão.